figuras ilustres, beleza? Galera do SEAV, terceiro ano. Então, na nossa aula passada, no nosso vídeo passado, eu encaminhei para vocês um vídeo de um professor fantástico da aula sobre campo elétrico. Então, para essa aula de hoje, figuras, vamos fechar redondo, vamos ver as definições de campo, fazer um resumo disso e até resolvermos exercícios, entendeu? Mas antes de mais nada, vocês têm que lembrar que campo, o que é o conceito, qual é o conceito de campo? Campo é uma alteração ou perturbação no espaço que gera uma região de influência, onde que pode ser criado por uma massa, por um ímã ou simplesmente por uma carga elétrica. No que nos compete campo elétrico vai ser produzido por uma carga elétrica, beleza? Como esse globo aqui, daqui a pouco eu mostro ele para vocês. Mas antes de mais nada, vamos lembrar, vamos entender. A Terra, a massa da Terra cria um campo gravitacional, a gravidade, que uma região onde qualquer corpo que contém massa nessa região é atraído para o centro da Terra, certo? Da mesma forma, o campo elétrico. A carga elétrica, também um corpo gerando a carga elétrica, vai produzir um campo elétrico onde qualquer corpo que esteja eletrizado vai sofrer influência, seja de atração ou de repulsão. Deixar bem claro, a força elétrica é a reação da provocação do campo, beleza? Então, para que vocês consigam compreender melhor um pouco a noção do campo elétrico, vou fazer uma analogia com vocês aqui, em relação ao campo gravitacional. Então vamos entender aqui. A massa da Terra cria em torno dela um campo gravitacional, a gravidade, onde qualquer corpo que contém massa é atraído para ela, através de uma força gravitacional chamada de força-peso, certo? Fazendo analogia aqui entre o campo gravitacional e o campo elétrico, certo? Aqui no caso, a carga geradora cria em torno dela o campo elétrico E, onde qualquer corpo, diferente do campo gravitacional, no campo elétrico, qualquer corpo que esteja carregado eletrostaticamente sofrerá influência desse campo, ocorrendo a força elétrica. Caso essa carga seja negativa, vai criar uma força elétrica de atração, certo? Como é que vocês calculam a força-peso, a força gravitacional aqui pela lei de Newton? Força-peso é igual a massa do corpo vezes o campo gravitacional, no caso a gravidade. Então, da mesma analogia aqui, ó, a força elétrica é igual a carga de prova, Qzinha, vezes o valor do campo elétrico. Logo, então, vale entender aqui que para calcular o campo, se eu sei a região aqui, a intensidade aqui da força e sei o valor da carga de prova, eu posso calcular o campo elétrico através dessa relação, força dividido por carga. Beleza? Então, força elétrica é o campo vezes a carga de prova. Para vocês não esquecerem, uma regrinha sem graça, como sempre, vem a frasezinha: fique elegante, querida. Fechou? Aí vocês perguntam: Tony, onde é que eu vou aplicar campo elétrico na minha vida? Certo? Onde é que tem? Simples, calma, relaxa. Vocês já perceberam que quando vocês ligavam aquela TV antiga do tubo de imagem, quando vocês colocavam o braçozinho, ficava como os pelinhos todos arrepiados, não é isso? Então, aquilo ali, o tubo de imagem da TV, quando funcionou, criou um campo, eletrizou, criou um campo elétrico, onde corpos neutros ou eletrizados com carga oposta seriam atraídos, no caso, nossos pelos. Quantas vezes vocês foram no supermercado e pegar aquele saquinho de enrolar os alimentos da parte de hortifruti e quando chegava, tocava no plástico, o plástico colava no corpo de vocês. O plástico também estava eletrizado e atraía o corpo de vocês, tá vendo? Peguei vocês, né? Pronto, galerinha. Aqui tem um exemplo bem claro de um campo elétrico. Essa carga Qzão, com Q maiúsculo, gera essa carga aqui, ó, positiva azul. Essa carga aqui é chamada de carga fonte ou carga geradora. É ela que cria essa região aqui cinza, que nós denominamos de campo elétrico. Existem outras 4 cargas também que estão na figura aqui, representada por um Qzinho minúsculo. Qzinho minúsculo significa que ela é uma carga de teste ou uma carga de prova. O próprio nome está dizendo, a única função delas é provar que existe o campo ou testar que se existe o campo naquela região. Beleza? Elas produzem campos elétricos, Tony, porque estão
eletrizadas produzem, mas o seu valor, a intensidade do seu campo elétrico em relação a essa carga geradora é praticamente ínfimo, beleza? Então perceba que nós temos duas cargas dentro da região do campo e duas fora. Vocês percebem que a partir do momento que essas cargas de prova ou carga teste entram na região do campo, ela sofre influência, e a prova da existência dela é o que? Do campo é a força elétrica, sendo que um aqui está de atração e a outra de repulsão, simplesmente pelo princípio da eletrostática, que corpos de sinais contrários criam uma força de atração e corpos de cargas iguais criam uma força de repulsão. Importante, galera, que vocês consigam também entender o seguinte, que por mais que o campo elétrico e a força elétrica sejam grandezas vetoriais, ou seja, tenham vetores, são duas grandezas distintas. Então não vão juntar o vetor do campo elétrico com o vetor da força e achar que você pode somar esses dois vetores. Não, cada um no seu quadrado. Você vai somar campo com campo, força com força, ok? Massa! Então, galerinha, para fechar aqui uma coisa interessante é o seguinte: a carga aqui gera um campo aqui, cria uma região que é o campo elétrico. A cargazinha pequena de prova aqui, sejam essas aqui, serve somente para quê? Para provar ou testar a existência de um campo elétrico naquela região, certo? Qual vai ser a prova dela? A força elétrica. Se existir uma força elétrica, certo? Significa que existe um campo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês: só existe força se existir campo elétrico. Se não existir campo, não há nem o porquê de vocês estarem cogitando a possibilidade de existir uma força elétrica naquela região, certo? Resumindo, só existe força se existir campo. Ficaram ligados? Entenderam? Beleza. Hora dessa, Savini, Vanessa e principalmente Valesca deve estar tudo dormindo com sono. Estão entendendo o assunto? Beleza, bora prestar atenção. Bom, galerinha, diferente do campo gravitacional, o campo elétrico pode ter dois sentidos. Uma vez que o campo gravitacional só tem um sentido de atração, o campo elétrico, a depender da sua carga elétrica, ele pode ter o sentido de aproximação ou de afastamento, o que vai depender do sinal da sua carga geradora, certo? Por exemplo, eu quero que vocês entendam aqui, ó, que se minha carga elétrica geradora for positiva, ele vai criar umas linhas de força, um campo elétrico de afastamento, ou também chamado de divergente, que vai espalhando. Já o campo elétrico, se ela for formada por carga elétrica negativa, ele vai criar um campo convergente, ou também chamado de aproximação. Como referência, você tem o campo gravitacional. Então, é interessante que vocês percebam que o sinal da carga determina o sentido do campo, beleza? Para vocês, que é importante que vocês saibam, principalmente a direção e o sentido de cada vetor, seja ele do campo, seja ele da força. Quando a carga geradora for positiva ou negativa, a direção desse campo e as cargas de prova para saber a direção e o sentido das forças elétricas, beleza? Vamos ver no exemplo aí o que eu estou querendo dizer para vocês. Então, já que vocês já estão sabendo sobre força, sobre campo, agora vamos entender a questão da orientação desses vetores, seja do campo elétrico, seja da força elétrica. Para isso eu vou colocar duas cargas geradoras, uma positiva e a outra negativa, certo? Para nós termos dois campos elétricos diferentes. E para saber da força eu vou colocar mais duas cargas de prova para cada uma, um próton e um elétron. Beleza? Nosso primeiro exemplo aqui diz respeito a uma carga elétrica, uma carga geradora ou carga fonte positiva. Ok? Aí o que acontece? Vou colocar uma carga de prova aqui, positiva aqui em cima. Aí vocês lembram pelo princípio da eletrostática, corpos de cargas de sinais iguais cria o quê? O quê? Bora, Bruninha, me ajuda aí. Claro, uma força de repulsão.
Então, ó, entre essas duas cargas vai existir uma força de repulsão. Da mesma forma, eu coloco uma carga negativa aqui embaixo. Carga de sinais opostos, o que é que ocorre? Ocorre, claro, sempre a atração. Então, ó, vai existir uma força de atração entre essas cargas, beleza? Bom, então para a força tá suave. Você vai olhar se as cargas são iguais, cria uma força de repulsão, e se as cargas são de sinais diferentes, cria uma força de atração. Massa. E o sentido do campo? Como é que funciona o vetor do campo? Simplesmente assim. Para o campo, você saber a orientação do campo, o que vai determinar a orientação do campo só vai depender da carga geradora. Lembra aí, Maria Luísa? Carga elétrica positiva cria um campo divergente, ou também chamado de afastamento. Então, se essa carga está aqui para cima, vai criar um campo elétrico de afastamento para cima. E se essa carga está para baixo, vai criar um campo elétrico de afastamento para baixo. Ou seja, ela vai estar empurrando, como se estivesse empurrando as cargas elétricas. Mas lembrando que é só uma orientação esse campo. Beleza? Tá suave aí? Agora eu só coloco uma carga negativa aqui, uma carga fonte negativa. Beleza? Vou colocar uma carga positiva novamente aqui em cima. E lembrando, para a força tá fácil. Sinais contrários criam o quê? Uma força de atração. Certo? E sinais iguais criam uma força de repulsão. Então, aqui a força vai estar para baixo, porque está sendo atraída aqui, e aqui também vai ser para baixo, porque sinais iguais criam o quê? Uma força de repulsão. Para a força já foi. Agora falta determinar o sentido e direção do campo. Se a carga geradora é negativa, o que é que vai acontecer? Vai criar um campo o quê? Rian, bora lá? Vai criar um campo elétrico de aproximação, ou também chamado convergente, certo? Então essa cargazinha aqui vai ser atraída, como se estivesse sendo atraída, e essa cargazinha aqui de baixo negativa também está sendo atraída. Então, resumindo aqui, olhando as duas figuras, toda vez que minha carga de prova for positiva, certo? O campo e a força têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se a minha carga de prova for negativa, a força e o campo elétrico terão mesma direção, porém sentidos opostos. Beleza aí? Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, para entender, para você determinar a intensidade de um campo, a direção e o sentido vai depender do ponto em que ele esteja da carga geradora, certo? Da intensidade dessa carga geradora, beleza? E do meio em que ela está envolta, ou seja, em que meio ela está imersa, se ela está imersa no vácuo, em um líquido, enfim. Já sabe que a maioria das vezes vai ser esse meio que ela vai estar imersa, vai ser no vácuo. Segue a dica? Bom, galera, existe também uma outra forma de calcular o campo elétrico, certo? Vamos ver aqui na animação. Eu tenho uma carga geradora aqui e uma carga de prova aqui positiva, separado por uma distância d, beleza? Logo, vocês sabem, se são duas cargas positivas, vão criar uma força elétrica de afastamento, e como a carga geradora do campo aqui é positiva, também vai criar um campo elétrico de afastamento, beleza? Até aí vocês estão massa, vocês já sabem disso. E a fórmula que nós temos é o que? Campo é igual a força sobre carga de prova. Até aí vocês já viram, já estão safos pra caramba. Agora, se eu já sei, eu aplicando aqui no lugar da força F a fórmula de Coulomb, certo? Eu tenho a seguinte dedução, ó, a fórmula de Coulomb é isso aqui, KQQ sobre D2, e aí divido novamente pela carga de prova, beleza? Perceba que eu tenho carga de prova em cima e carga de prova embaixo, eu posso simplificar, chegando ao resultado final aqui, ó, de que campo elétrico é igual a constante eletrostática vezes a carga geradora dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, mais uma vez está provado que o campo elétrico não depende da carga de prova ou da carga teste, depende unicamente da sua carga geradora. Beleza? Tá safo? Mais uma vez reforçando, o campo elétrico é uma grandeza vetorial. Logo, em Enem, principalmente vestibulares,
eles podem colocar mais de uma carga geradora, certo? Daí então você terá 2 ou mais campos elétricos no mesmo ponto, certo? E aí você tem que ter a sacada da soma vetorial para que você faça a operação correta de soma de vetores, beleza? Vou mostrar na figura aqui a animação que eu estou querendo dizer para vocês. Massa! Então, nesse caso aqui eu tenho duas cargas geradoras. Uma carga Q1 positiva e uma carga Q2 negativa. E um ponto em comum, o ponto P. Aí a pergunta que eu faço: onde é que vai estar orientado o vetor resultante? Uma vez que eu tenho duas cargas geradoras, eu terei dois campos aqui, certo? É bem simples a soma vetorial, beleza? Vamos entender aqui. Se aqui é a carga positiva, vai criar um campo elétrico de quê? De afastamento, certo? Então, ó, esse pontozinho aqui é a orientação do campo elétrico, seja de afastamento. Se essa carga aqui é negativa, vai criar um campo elétrico de aproximação, também chamado de convergente. Bom, você tem dois vetores aqui. Onde é que vai estar o vetor resultante? Aqui no meio, correto? Bom, se eu tenho um triângulo equilátero aqui, onde cada ângulo vale 60 graus, aqui o complementar aqui para 180, complementar não, suplementar, desculpa, e forma o que? 120 graus, correto? Logo aqui você aplica, é um ângulo oblíquo, diferente de 90 graus, certo? Então você vai fazer o que? Que a soma vetorial vai ser nada mais, nada menos do que a soma da lei dos cossenos ou regra do paralelogramo, beleza? Claro que isso quase não cai no Enem, mas é interessante que vocês saibam o vetor, onde fica o vetor resultante. Se fosse perpendicular, formaria pelo teorema de Pitágoras, beleza? Então massa, fica a dica aí. Agora no computador, vou mostrar um pouquinho mais sobre campo elétrico para vocês, beleza? Bom, galerinha, aqui depois eu vou postar o link para vocês direitinho do aplicativo de um experimento virtual aqui, nada mais simples do que para que vocês brinquem e aprendam de uma forma lúdica, certo? Aqui nós temos cargas positivas e cargas negativas, que podemos determinar a orientação do campo elétrico, e vamos colocar sensores para determinar o vetor campo elétrico resultante, beleza? Ó, veja como é simples. Coloco uma carga positiva aqui, a orientação dela aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui são as linhas de força do campo. Se eu quiser colocar aqui, eu vou colocar tensão, eu vou botar um brilho e vou colocar uma grade aqui para a gente estar mais ou menos mapeando direitinho, colocando o escalonamento das cargas, os posicionamentos. Vou botar uma carga positiva aqui. Luísa, semana passada, me questionou a respeito de uma questão, falando: professor, como é que eu posso ter um campo elétrico nulo com cargas de sinais iguais? Tem que ser com sinais diferentes. Eu falei: não, Lu, tem que ser realmente com sinais iguais. Então pense aqui, ó, se eu coloco aqui duas cargas aqui, ambas positivas, positivo e positivo, então eu tenho um campo elétrico divergente, não é isso, pessoal? Sempre afastando. Então percebo que essa carga vai empurrar, vai ter um campo elétrico de afastamento para cá e esse aqui também para cá. Chega aqui nesse ponto aqui, ó, você tem praticamente nessa região aqui, você tem um campo elétrico nulo. Vou botar um sensor para mostrar para vocês, ó. Cadê? Não tem campo elétrico nenhum. Se eu coloco em outra posição, ó o vetor resultante. Tá vendo aí? Se eu coloco aqui, ó, perceba que quanto mais próximo eu coloco da carga geradora, maior é o campo, certo? É só lembrar aquela questão da proporcionalidade, o que a intensidade do campo, assim como a força, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quanto menor a distância, maior será a intensidade do campo, beleza? Então se eu afasto aqui, ó, do campo, ó, o que acontece? Vai diminuindo, chega até um ponto que anula, certo? Se eu continuo aqui, ó, ele já começa a intensificar para um outro lado, beleza? Tranquilo, direitinho. Tem régua aqui para você medir a distância certinho, tem um indicador de voltagem, beleza? Vamos fazer uma nova animação.
Olha o que vocês percebem, as linhas do positivo estão saindo e do negativo entrando. E se eu coloco um sensor aqui no meio, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma soma vetorial, ou seja, o vetor resultante, o positivo vai estar apontando para cá e o negativo vai estar também apontando para cá. Então eu tenho uma soma vetorial muito grande. Onde é que poderia eu ter um vetor praticamente nulo? Aqui. Por quê? Aqui teria o que? Um campo de afastamento e esse campo aqui de atração, sentidos opostos. Então, sentidos opostos, os vetores se anulam. Mas à medida que eu vou aproximando aqui, ó, eu vou aumentando a intensidade do meu campo elétrico resultante. Fechou? Então tem diversas formas aqui. Deixa eu... Falei o que para vocês que também ia mostrar, fazer uma experimentação prática de campo elétrico, beleza? Então vê o que nós temos aqui, ó, vou mostrar para vocês. O que nós temos aqui é um globo de plasma, uma bombina de Tesla aqui. Vou apagar a luz para fazer a experimentação melhor, certo? Desligar todas as luzes aqui. Aqui é uma lâmpada de lava que eu também vou desligar. Aqui já é uma outra aula para vocês. Então vamos nessa. Vou falar aqui sobre a bombina de Tesla. Aqui nada mais é do que um globo de plasma, também chamado de bombina de Tesla, onde que é alimentado por uma tensão de 220 volts. Só que aqui dentro tem um transformador que faz com que eleve essa voltagem para 1000, 2000 volts, certo? Mas calma, não se preocupe não. Tanto lá dentro da bombina tem material dielétrico que cria resistência para que não tomando um choque. Aqui dentro tem um gás argônico de baixa pressão que estimula a condutividade e temos um vidro também aqui que novamente é um isolante elétrico, beleza? Então o que acontece? Há uma descarga, ele eletriza tanto que vence a rigidez elétrica do ar, do gás aqui dentro e começa a eletrizar tocando no vidro, beleza? Aí aqui é bonitinho que você toca para lá. Bom, mas não é isso que eu quero falar para vocês. Eu quero criar um exemplo. Eu disse para vocês que se ele está eletrizado, aqui ele está criando em torno dele um campo elétrico. Mas como é que eu posso provar para vocês que aqui existe um campo elétrico? Bom, pelo que eu ensinei a vocês, eu tenho que provar através de quê? De uma carga de prova ou uma carga teste. Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar uma lâmpada fluorescente queimada e formada por gás de mercúrio, argônio também cá dentro. E quando eu chego próximo, ó, certo? A estimulação dos elétrons, a movimentação dos elétrons que gera uma corrente elétrica, fazendo que por indução, não preciso tocar, deixar bem claro para vocês, por indução eu tenho a eletrização aqui ocorrendo, beleza? Então nada mais é provando para vocês, beleza? Grande abraço a todos. Então aqui, ó, nós temos um campo elétrico resultante entre dois polos, onde eu falei agora há pouco para vocês, o ponto A e o ponto B, quem é que tem o maior campo elétrico? O campo elétrico maior vai ser onde tiver maior densidade de linhas. Em A aqui tem maior concentração do que em B, logo o campo de A é maior do que o de B, beleza? E até porque A está mais próximo da carga positiva, beleza? Aqui temos apenas uma carga elétrica, provém apenas um campo elétrico, beleza? Quanto mais próximo da carga, maior será o campo. Então, tanto num dipolo quanto em uma única carga, lembrem sempre, o campo elétrico é variável. Quanto mais afastado vocês estiverem da carga, menor será a intensidade do campo. Já no campo elétrico uniforme, é o mesmo valor. Então, galerinha, vou dar por encerrado esse vídeo hoje, certo? Em seguida, eu vou mandar posteriormente para vocês um outro pequeno, só com resolução de questões das listas que eu passei para vocês e outras questões que eu vou resolver, certo? Então, por hoje é só. Um grande abraço, estudem e se cuidem, hein? Fiquem em casa. Grande abraço, massa!